Ontem eu preparei essa palavra e vou confessar para vocês que foi meio que uma briga, eu e Deus, que eu não queria trazer essa palavra. Então eu lia outras coisas, mas voltava nessa. Aí eu lia outra coisa e voltava nessa. Aí eu lia outra. Aí eu comecei a ouvir pregações. Foi uma loucura ontem, né? Foi o dia inteiro assim, né? E eu falando, Senhor, mas tem jeito não. É essa palavra que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Eu tenho certeza que vai falar com você, porque falou comigo. Amém? Então vamos começar orando, que é a melhor coisa, né? Falar para o Senhor, falar com você, me usar. Amém? Senhor meu Deus, Paizinho querido, eis-me aqui. Senhor, foi essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Então eu quero ser sua boca, eu quero ser seu instrumento. Usa-me, Senhor, como um instrumento seu. Não eu fale, mas o teu Espírito Santo fale através da minha vida, Senhor. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. Hebreus, está mais lá para o finalzinho do Novo Testamento. O título desta palavra é Como ser um cristão maduro. Hebreus 6, versículo 1, só a parte A dele. Amém? Vamos lá. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos a um ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Amém? Podeis assentar. Gente, olha quem eu estou vendo aqui. O Wilson. Olha que bênção. Amém. Que bênção. Amém. Deus abençoe. Eu quero ler o mesmo versículo, só que em outra tradução. Estou vendo aqui a Natália, né, Natália? Deus abençoe. Estava com saudade de você. Quero ler em outra tradução aí, o mesmo versículo de Hebreus, versículo 1. Diz assim: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento, né? Então aqui eu vou falar sobre 2 tipos de cristãos, né? 2 tipos de cristãos. E eu vou começar pelo cristão imaturo. E eu fui colocando algumas qualidades. Fui colocando algumas coisas sobre o cristão imaturo. Estou olhando para a Kátia. Características? Estou olhando para a Kátia no domingo falou assim: pastor, eu estava ouvindo a pregação da quinta-feira, mas eu rachei o bico, eu dei risada, né? De quinta-feira às vezes acontece isso, né, Kátia? Depois você assiste e fala: rachei o bico, né? Mas é assim mesmo. Então vamos falar sobre o cristão imaturo. O cristão que não tem maturidade, ele age como uma criança. Ele é infantil. Ele é inexperiente. Ele leva tudo na brincadeira, né? Agora, o crente maduro é o que tem maturidade. Ele está no estágio adulto. Ele sabe analisar
analisar e agir no momento certo, né? Ele é responsável. Então tá aí as duas características, né, dos cristãos imaturos e maduros. Então nós vamos começar pelo imaturo. E essa palavra é para nós, é para mim, é para você, é para nós nos avaliarmos como nós estamos agindo no nosso dia a dia. Amém? Não estou aqui para julgar você, longe de mim. Tá? Mas essa palavra é para nós fazer despertar. Como nós estamos agindo? Como um cristão maduro? Ou como um cristão imaturo? Estamos agindo como adultos na fé? Ou como crianças na fé? Amém? Então aí vai o primeiro. Imaturo. Vamos ver o que Paulo fala a respeito disso. Efésios 4, 14. Como eu vou ler bastante versículo, eu não vou esperar vocês achar não. Aí vocês soltam aí, eu já leio. Tá bom? Efésios 4, 14. Paulo diz: então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos, de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Olha aqui que Paulo fala, aqui nos ensina, nos exorta, né? Que o cristão imaturo, ele se deixa levar de um lado para o outro, né? Como as ondas que são arrastadas, né? Olha como ele coloca. É levado por qualquer vento de doutrina. O que quer dizer esse vento de doutrina aqui? A gente escuta isso muito na igreja. Ah, você está indo na igreja tal? Ah, não acredito. Você está ali, mas ali não acontece nada. Vem para a minha igreja. Na minha igreja tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Então o crente, né, ou o cristão imaturo, ele é levado. Ele é levado por esse tipo de conversa. Ah, na igreja dela tem, eu vou lá, vou conhecer. Né? Agora aquele que é maduro, ele já vai falar assim, ó, na minha igreja pode não ter tudo isso que está falando aí. Mas em nome de Jesus vai ter, se for possível, se é isso a vontade de Deus. Mas eu estou muito bem lá, obrigada. Essa é a reação de um cristão adulto, de um cristão maduro. Amém? O crente imaturo, ou o cristão imaturo, ele se abala por qualquer coisa. Ele se abala por qualquer situação. Ele se escandaliza. Mas na igreja tem isso? Mas na igreja tem isso? Eu não sabia que na igreja tinha isso. Então, o cristão imaturo, ele se escandaliza fácil. Não podemos nos deixar levar por qualquer coisa, por qualquer situação, né? Situação contrária. Muitas vezes não aconteceu do nosso jeito. Poxa, eu queria tanto que fosse desse jeito, mas não aconteceu. Nem tudo acontece do nosso jeito, né? Tem hora que eu fico brava quando a coisa não acontece do meu jeito, gente. Tem alguém que fica? Deixa eu ver. Né? Tem hora que a gente fica, né? A gente tem os nossos planos, a gente tem as nossas ideias, né? Mas tem hora que não sai, gente, do nosso jeito. Mas não é por causa disso que eu tenho que ser como criança, que eu tenho que agir como um cristão imaturo. Amém? Esse é o alerta para nós hoje. E Paulo aqui nos orienta para não sermos mais como crianças arrastadas pelas ondas. Amém? Segunda característica aí do cristão imaturo, Hebreus 5:12. Hebreus 5:12 diz:
Depois de tanto tempo, vocês que já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. E em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Olha só o que diz aqui, né, o escritor de Hebreus. Os crentes imaturos, eles já deveriam ser mestres. Eles já deveriam estar ajudando o pastor. Eles já deveriam estar ali, ó, pastor, conta comigo, quer que eu dou aula? Ó, pastor, conta comigo. Isso é crente imaturo. Agora os crentes imaturos não, né? Os crentes imaturos, eles querem ficar na deles, no leitinho deles, né? Ali. Muitos, infelizmente, dos cristãos imaturos, eles não querem se aprofundar, né? Eles não querem crescer, né? E muitas vezes, quando os ensinamentos, né, são sólidos, igual aqui está dizendo, em vez de alimento sólido, ainda precisam de leite. Muitas vezes o cristão imaturo, quando vem o alimento sólido do púlpito, causa problema para a igreja. Porque o crente imaturo, né, o cristão imaturo não aceita o alimento sólido. O pastor foi duro. O pastor brigou com a pastora, só pode ser. A pastora deixou ele dormir descoberto, né, puxou a coberta dele. Muitos não aceitam a palavra dura, porque são cristão imaturo. Querem leite, não querem comida sólida. Terceiro, Hebreus 5:13. E quem precisa de leite ainda é criança. E não tem nenhuma experiência para saber o que é certo e o que é errado. Nessa palavra é tão clara, né? Tão clara, né? Os crentes imaturos, eles não sabem a diferença. Eles não sabem a diferença do certo e do errado. Muitas vezes eles até pensam que estão fazendo certo, mas estão fazendo errado. E muitas vezes eles sabem que estão fazendo errado, mas eles falam assim: está todo mundo fazendo, todo mundo faz. Isso é coisa de cristão imaturo. Amém? Não é porque todos estão fazendo que eu vou fazer. Não é porque está na moda que eu vou fazer. Não é porque está na moda que eu vou usar. Amém? Quarto, Hebreus 5:14. Falando ainda de cristão imaturo. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Os crentes imaturos, eles não estão preparados para a comida sólida. Eles não estão, né? Não estão preparados para uma palavra dura, não estão preparados para uma repreensão, sendo que a própria palavra diz, né, que Deus, ele corrige a quem ele ama. Quantas vezes Deus nos corrige, né? Quantas vezes o Espírito Santo, né, chega e fala: não, né? Quantas vezes? E o quinto, a quinta característica do cristão imaturo que eu separei, Lucas 9:62. Jesus diz assim: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus.
E tem outra tradução que eu coloquei. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que isso significa? O cristão imaturo, ele não quer pôr a mão no arado, ele não quer compromisso, ele não quer fazer a obra, ele não quer trabalhar. Como é que diz aqui? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não podemos lançar a mão do arado, não podemos lançar a mão daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. É pouco ou muito o que o Senhor colocou na sua mão para fazer, faça com honra, faça com amor, não lança fora. Amém? Agora eu vou falar um pouquinho do cristão maduro. Foram aí 5 características do cristão imaturo. Agora eu vou falar do cristão maduro. 1 Coríntios 13:11. 1 Coríntios 13:11. Paulo diz assim, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora eu sou adulto, parei de agir como criança. Olha que coisa linda, que ensinamento de Paulo para mim e para você. Hoje nós somos adultos, temos que parar de agir como crianças. Tem muito cristão aí agindo como criança mimada. Temos que parar com isso. Temos que parar de pensar como criança, ter a mentalidade de criança, de agir como criança. Nós temos que parar com isso. Olha que ensinamento de Paulo. Quando eu era criança, eu falava e agia e pensava. Agora não mais. É uma lição para mim e para você. Muitas vezes a gente age como criança. Eu estou pondo assim, não estou aqui para fazer assim para você não, Eu não estou aqui para fazer assim para você. Eu estou aqui para fazer assim, Muitas vezes nós agimos como crianças. E está na hora de crescermos. Está na hora de ser adultos na fé. Amém? Segunda característica do cristão maduro. Efésios 4, 13 e 14. Olha aí que Paulo diz. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Olha aqui. E eu procuro trazer as traduções assim que são bem claras, que a gente entende bem, o que eles estão dizendo. O cristão maduro, ele tem o desejo de crescer. Ele tem o desejo de saber tudo, Karina? Ele tem o desejo de saber. Me explica tal coisa, o que você acha disso? Você acha que isso é certo? Como é gostoso! Como é gostoso ver o cristão assim, querendo crescer, querendo tirar as dúvidas. Nós temos que querer conhecer mais de Deus. O crente, o cristão, com o passar do tempo na igreja, ele se acomoda. Ele pensa que o que ele já sabe está bom. Não vamos ser esse tipo de crente, não vamos ser esse tipo de cristão. Não vamos nos acomodar. Sabe, queira mais
queira crescer, queira conhecer mais. Não podemos nos acostumar nessa mesmice. O que eu sei tá bom, não tá. Eu quero conhecer mais. Nós precisamos ter esse desejo. Para alcançar a altura espiritual de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. E não querer ser mais como crianças, mas estar firmes com Cristo, estar firmes na palavra, estarmos firmes na igreja. Amém? E querer crescer aqui eu até anotei algumas coisas. A gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus. Aí depois vem o batismo nas águas. Ah, tá bom, já batizei, já aceitei Jesus. Quem crê e for batizado é salvo, sou salvo, amém. Acorda. Acorda, crente. Acorda. Nós precisamos querer mais. Nós precisamos querer ser batizados com o Espírito Santo. Nós temos que querer ser usados com os dons do Espírito Santo. É isso, esse tem que ser o nosso desejo. Nós temos que querer mais. Se você acha que está bom assim, Deus não vai te dar mais nada. Escuta o que eu estou te falando. Deus não vai te dar mais nada, porque você está contente do jeito que está. Agora, se você falar, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, Senhor, eu quero os dons. Você pode esperar que vem. Você pode esperar que Deus te presenteia. Agora, se você achar que está bom desse jeito, assim você vai ficar. Então, queira mais. Queira mais. Amém? Terceira característica aí do crente maduro, João 15:16. Olha o que Jesus diz aí. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Muitos pensam, que eu escolhi Jesus. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Amém? O cristão maduro dá fruto. É visível quando a gente vê um cristão maduro. É visível, ele dá fruto. O cristão maduro tem resultado positivo. Tem resultado positivo. Nós fomos chamados para frutificar. Nós fomos escolhidos primeiros para frutificar. Quarta característica do cristão maduro, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Pastora, que versículo mais doido é esse que a senhora pôs no meio desse tema? Porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O cristão maduro, ele não dá brecha para o diabo. Ele resiste ao diabo. Aqui não. Aqui não tem lugar. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Obedeça a Deus e resista o diabo, porque ele vai fugir. Isso é coisa de cristão maduro, porque não dá brecha, não dá espaço. Não é que o diabo não vai tentar não, tá, gente? Porque o diabo vai. Mas o diabo vai chegar e vai falar, ixi, tá cheio aqui, não tem espaço para mim não, vou para outro. É assim que acontece. Ele olha para mim, ele olha para você. Se está cheio, ele procura quem está vazio, ou quem tem um espacinho, uma brechinha. O crente maduro,
ele resiste o diabo, ele não tem medo, ele enfrenta, ele põe o diabo para correr. Amém? Tem muito cristão aí que tem medo. Tem muito cristão aí que tem... Ó, pastor, se eu quiser, o senhor vai lá, o senhor expulsa, porque eu não expulso não. Isso não é comigo não. Eu e você, nós temos autoridade no nome de Jesus. Não é pastor, não é pastora que repreende demônios. É o nome poderoso de Jesus. E você pode expulsar demônios. Amém? No nome de Jesus. Põe ele para correr. Põe ele para correr na sua casa. Muitas vezes as coisas em casa ficam meio esquisitas. Não sei se é só na minha não. Na de vocês também? Às vezes fica esquisita a coisa lá. Às vezes fica esquisita. Eu ponho o diabo para correr. Eu ponho o diabo para correr. Porque eu tenho autoridade no nome de Jesus. Você tem autoridade no nome de Jesus. Ora na sua casa. Põe o diabo para correr. Eu estou lembrando de um caso agora, acho que vai dar até para eu contar. Há muitos anos atrás, nem anotei aqui para contar. O pastor trabalhava de madrugada. Você que gosta de contar causos, né, bem? Nas suas pregações tudo tem causos. E quando eu lembro, eu também conto. Mas ele tem a cabeça melhor que a minha. Filho de cearense. Ele trabalhava, ele saía de casa às 4:30 da manhã. E a Letícia era pequena ainda. Eu estava num quarto, ela estava no outro. Ele saiu 4:30 da manhã para ir trabalhar. Tchau, vai com Deus, tchau, pá. De repente, eu escuto assim, ó. No meu quarto, uma ventania. Uma ventania no meu quarto. Eu falei, credo, que frio. Que vento é esse que está tudo fechado? Nem liguei. De repente, eu sinto uma coisa assim do meu lado na cama, se mexendo e se encostando em mim. Como se fosse o pastor. Gente, é uma experiência para nunca mais esquecer. E o negócio encostava. Como se fosse o pastor, gente. De vez em quando ele faz isso, viu? E na hora eu senti uma coisa ruim. Aí eu peguei, eu acendi a luz, eu vi que não tinha ninguém. Aí eu fui para o quarto da Letícia, ela estava dormindo. Aí na hora o Espírito Santo veio e falou assim, isso é espiritual, manda embora. Manda embora. Eu comecei a orar na minha casa toda. Aí eu comecei no meu quarto, na minha cama. Diabo, vai embora daqui. Aqui não tem lugar para você. Sai da minha casa. Sai daqui. Vai embora. Em nome de Jesus. E eu fui mandando. Aí eu ia lá no quarto da Letícia. Demônio, você não tem poder sobre a vida da minha filha. Sai daqui. Você não tem lugar aqui. E assim eu fui na sala, na cozinha, no banheiro. Feito. Voltei a dormir. Gente. É assim. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. O diabo tentou Jesus no deserto. O diabo tentou Jesus, ele não vai tentar eu. Ele não vai tentar você. Vai tentar sim. Mas ele tem que estar debaixo dos nossos pés. Amém? Por quê? Porque nós temos autoridade no nome de Jesus para mandar ele embora, para mandar ele correr. E é por isso esse versículo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele saiu de lá correndo. Ele saiu de lá correndo. E eu dormi. Amém? E eu dormi. Amém? Glória a Deus. Ai, Jesus. Qual versículo aí, Marjorie? Tá. Quinta e última característica do cristão maduro. Fazer um resuminho aí, né, de Números 13.
Deus manda ali Moisés enviar para espiar a terra de Canaã 12 espias, né? E eles passaram lá 40 dias, aí depois eles voltaram com um relatório para contar para Moisés, né? Do que houve ali durante esses 40 dias. Dos 12 espias, só 2 não foram contaminados com o desânimo e a incredulidade. Só 2, Josué e Caleb. Os 10 outros espias que acompanharam Josué e Caleb foram negativos, voltaram. Não vamos possuir essa terra, não vamos voltar lá só tem gigantes, eles são maiores do que nós para eles somos como gafanhotos, eles vão nos destruir, eles vão nos matar. Isso daí foi o relatório dos 10 espias. Mas olha o cristão maduro o que faz. Versículo 30 de Números 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha o que pensa, como age um cristão maduro. Tem gigante, mas nós vamos prevalecer sobre eles. Eles são fortes, mas nós vamos prevalecer. Certamente nós vamos vencê-los. É isso que eu e você precisamos fazer na hora que vem a luta, na hora que vem a tempestade, na hora que vem a situação difícil, o dia mau. Tá difícil, mas eu vou vencer. Eu vou vencer. É isso que o cristão maduro faz. Não se deixa contaminar com o desânimo. Ele tem fé e ele vê o que ninguém vê. Os outros 10 estavam só vendo lá os gigantes. Mas Josué e Caleb, eles viam além. Lá tem gigante, mas nós vamos derrubar um por um. Nós vamos derrotá-los um por um. É isso que Josué e Caleb viam. É isso que o cristão maduro tem que ver. A vitória está no meio da luta ainda, mas ele já está enxergando a vitória. Ou outro exemplo que o pastor gosta de dar, né? A gente está lá no túnel escuro, né? Mas o cristão maduro já tem que olhar lá e falar assim: olha, eu já vejo a luz lá no final do túnel, eu já estou vendo uma luzinha lá. Isso que é um cristão maduro. Amém? Eu e você precisamos ser esse tipo de cristão no nosso dia a dia. Cristão maduro. Muito bem. O pastor está falando aqui para você que está na live aí. Mesmo quando a gente está tudo escuro, ainda não está vendo lá a luzinha no final do túnel, é crer que mesmo ali no escuro, o Senhor está ali conosco. Amém? Isso é ser o cristão maduro. É crer. É crer. Amém? Não se deixar abater. Não se deixar desanimar. Muitas vezes o desânimo vem. Vai estrear um pouco, tá? Ele vem devagarzinho, né? Delicadinho. O desânimo vem e bate na nossa porta. Não abre não. Não abre não. Amém? Começa a cantar louvores, começa a orar, expulsar o mal. Amém? Não abre a porta, mas creia no Deus do impossível. Amém? Essa palavra de hoje eu sei que é uma palavra forte, né? Mas é para nós tomarmos posição no nosso dia a dia, né? Não sermos mais cristão imaturo, crianças, mas sermos cristãos maduros. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé.